Continuando o texto do Tiago Nascimento, ele é um texto que vai tratar da formação da universidade brasileira e dos cursos de História, que é a nossa licenciatura, que é o nosso curso de formação de professores. Então, qual que é a peculiaridade do texto que ele vai mostrar para nós? É, é um texto longo, descritivo apenas, né? Você repara que é uma leitura simples, onde o autor vai colocar o processo de formação dos cursos superiores de História. Então, tudo isso começa nos anos 30, com a criação da USP, com a criação dos primeiros cursos superiores, com a vinda dos intelectuais franceses que marcaram profundamente a maneira de pensar e de ser universidade no Brasil. Então, a partir da USP, a gente tem um polo irradiador de ideias sobre como construir, como ser universidade e, consequentemente, o que é a intelectualidade brasileira deriva grande parte dali, né? Os cursos de história, eles surgem com um certo dilema, que é o que o autor mostra, porque muita gente acha que faz licenciatura, que são os cursos de 4 anos, para ser historiador. E nós temos que deixar claro que quem faz licenciatura é professor de história. O historiador é consequência de mestrado, doutorado, publicações. Esses são os historiadores, não é? É claro que muita gente nem é formado em história e a grande mídia, o próprio merecimento, né, transforma essas pessoas em historiadores. Nada contra também. E a formação dos professores de história no Brasil, por muito tempo, dependeu da subjetividade das pessoas que começavam a universidade no país. Então, o que havia? Havia a formação chamada 3+1, que era 3 anos de disciplinas teóricas e 1 ano de disciplinas pedagógicas. Então, se vocês jovens repararem hoje, nós temos as disciplinas pedagógicas diluídas ao longo dos 4 anos de curso, dos 8 semestres, né? Hoje, porque a disciplina pedagógica que tinha antigamente, por exemplo, na época do regime anual, né, quando eu fiz graduação, didática, por exemplo, era, se não me engano, no terceiro ano. Aí tinha lá políticas educacionais, algum nome parecido. Acho que era estrutura e funcionamento do ensino, STRUF, uma sigla assim, que hoje chama-se políticas educacionais. Também era, acho que didática era no segundo e estrutura era no terceiro ano. E de forma que havia uma dicotomia, uma separação, um hiato, e a gente ia se formando e entendendo assim, né? Eu tenho o conhecimento técnico, não preciso do conhecimento pedagógico. Hoje em dia nós sabemos que isso é um grande engano. Nós precisamos que essas duas formações sejam concomitantes ao mesmo tempo, por conta de que a gente não aprende a ser professor só ensinando, estudando história antiga, por exemplo. A gente tem que conseguir fazer todas as discussões técnicas científicas, mas também as discussões pedagógicas são importantes. Então, isso criou um problema muito grande para a universidade brasileira. E isso chegou aqui na nossa universidade, a Federal de Mato Grosso do Sul, que é essa interpretação equivocada de que quem ensina a didática, quem ensina a fazer prova para criança, quem ensina a preparar a aula, é o pessoal da pedagogia, da faculdade de educação ou qualquer outro nome que se dê. E os professores das disciplinas consideradas teóricas, duras, entre aspas, né, ensinam a teoria. Então, história antiga, história medieval, história contemporânea, ensinam a fazer pesquisa. E o autor mostra que esse é um grande equívoco, por conta que nós não formamos pesquisadores, nós formamos professores. E isso daí gera uma série de consequências ruins, porque a pessoa chega lá na sala de aula,
ela se depara com o livro didático, ela se depara com crianças e adolescentes e ela não tem a mínima noção de como que ela vai atingir esse pessoal. Ou ela tenta atingir com um discurso que não tem correspondência com a forma como ainda aquelas crianças e adolescentes pensam, como que opera o raciocínio naquele grupo lá. E isso gera frustração, isso gera uma série de consequências ruins para a educação como um todo. Então, o que o texto nos mostra é que a expansão da universidade no Brasil e dos cursos de história dependeu da política pública do governo brasileiro e a própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é dos anos 60 e ela começa a se expandir no Brasil tardiamente. Ainda hoje a gente tem campos sendo concluídos, né, obras da época do governo Lula ainda, mas a questão que a gente precisa entender é que existem marcos na história das licenciaturas, marcos na história da universidade. E a organização da sociedade civil, através de associações como associações de professores, sindicatos de professores, foi muito importante nesse processo de profissionalização dos intelectuais da educação, dos trabalhadores da educação, e também na luta pela democracia brasileira no processo que vai culminar na desagregação da ditadura militar. Então, quando a gente tem a luta para a democracia brasileira voltar, não, né, acontecer no final dos anos 70, quem estavam lá eram os professores. Professores da rede pública, da educação básica, professores das universidades, professores de diversas origens que estavam na luta pela educação brasileira. Então, a expansão da educação, a melhoria da qualidade da educação tem a ver com a luta dos trabalhadores da educação e, consequentemente, dos estudantes que estão nela envolvidos, no caso vocês também hoje, para que haja um processo de aperfeiçoamento, seja da política de investimentos, seja da democracia dentro das instituições de ensino superior.